com a propaganda de que não havia mais alternativa possível ao capitalismo e que as políticas econômicas eram técnicas, eram coisas científicas e coisas do tipo. Muita gente acreditou nisso, inclusive boa parte da esquerda. Por exemplo, no caso do Brasil, é claro que a política econômica do PT teve esta pretensão de ser técnica, mas ao pretender isso, simplesmente foi uma política também burguesa. Mas hoje o caráter de classe talvez seja mais evidente do que nunca. É muito claro, por exemplo, que as políticas que estão sendo postas em prática em vários países da Europa, Grécia, Portugal, Espanha, Itália, Irlanda e outros, supostamente para cumprir a exigência de pagar dívida, né? Na verdade não tem esse objetivo, não estão tornando o pagamento de dívida mais fácil, inclusive porque as dívidas estão aumentando, né? Mas elas têm o objetivo de reduzir o nível de vida dos trabalhadores, da população, para reduzir o custo da mão de obra e aumentar os lucros. Estão inseridas no esforço de retomar a concorrência do capitalismo europeu diante de outros capitalismos, por exemplo, o capitalismo chinês, que é um capitalismo tremendamente agressivo e que tem, em relação à sua classe operária, uma das posturas mais brutais do mundo, né? Talvez a China hoje seja um dos países em que a classe operária é mais precarizada, né? E isso é bastante conhecido. Aliás, foram muito mencionadas várias lutas aqui, principalmente na Europa, na América Latina. É importante lembrar que as lutas na China também têm sido lutas muito importantes dessa classe operária justamente precarizada, né? Embora sejam muito menos divulgadas entre nós. Eu queria acrescentar uma outra coisa. Eu tenho pleno acordo com o que o companheiro Tony já falou. Embora a crise seja muito grave, a gente não pode dizer que seja a crise final do capitalismo. Porque não há crise final do capitalismo. O capitalismo só terminará quando houver uma mobilização consciente para derrubá-lo. Não haverá uma queda automática. Portanto, não pode haver uma crise final nesse sentido de tornar a sobrevivência do capitalismo possível. Mas essa é uma crise muito grave, inclusive é muito grave porque ela, pela primeira vez na história da humanidade, ela se combina com outras crises que também não podem ser resolvidas nos marcos do capitalismo, não podem ser resolvidas nos marcos, como, por exemplo, a crise ambiental, né? Eu acho que é muito importante chamar a atenção para isso, porque cada vez fica mais claro também que os problemas ambientais são problemas que exigem um tipo de solução internacional, baseada na cooperação, baseada em critérios do que é necessário para a vida humana, que é tudo o contrário do que o capitalismo faz, né? No lugar de cooperação internacional, ele impõe a concorrência. No lugar de critérios de necessidade para a vida humana, impõe critérios de rentabilidade a curto prazo com cálculos capitalistas, né? Então a gente tem visto cada vez mais que várias conferências são feitas para enrolar, na verdade, porque chegam a conclusões que ou bem são exortações que não levam a lugar nenhum, que não obrigam ninguém a fazer nada, ou que simplesmente se preparam para marcar uma outra conferência, né? Então, embora a gente não esteja na crise final do capitalismo, nós estamos numa crise muito grave. E nós temos caracterizado, inclusive, como uma crise de civilização, porque toda a construção capitalista que tem se construído nos últimos séculos, e toda a organização da civilização, todo o modo de vida baseado no capitalismo, por exemplo, com o tipo de uso de energia, que está sendo posto em questão e que, se continuar existindo, trará para a humanidade problemas cada vez maiores. Bom, o tempo que nós temos é pouco, eu só queria dizer que, neste marco, a gente tem no Brasil uma situação em que o PSOL, que é um partido que nasceu há alguns anos, despertando tanta esperança na esquerda revolucionária, como já foi dito aqui, tem hoje um dos seus desafios mais difíceis. A gente pode dizer que esse ano de 2013 vai ser um ano decisivo para definir se o partido
se atrela a algum tipo de concepção, que no fundo não será muito diferente da concepção do PT, como setor que ocasionalmente é majoritário na direção do partido tem procurado fazer, ou se o partido retoma seu caráter de partido de classe, de partido socialista, de partido combativo, que faz uma oposição ao PT e aos partidos de direita e avança na sua construção. Nós temos muita confiança de que vai ser possível trilhar esse segundo caminho, e por aí são unidade dos setores de esquerda, em particular os setores que estamos aqui presentes, a convite dos companheiros da LSE, a própria LSE, mas outros setores também. Essa unidade tem uma importância cada vez maior. Muito obrigado. O convite ao companheiro Jesse Lessinger, companheiro do Socialista Alternativo dos Estados Unidos, para que fale um pouco sobre a luta de classes no coração do imperialismo. E por incrível que pareça, o companheiro Jesse vai falar português? Meio baiano, mas português. Boa noite, companheiras e companheiros. Primeiro, saudações do Socialist Alternative, o sítio nos Estados Unidos, e agradeço ao LSE por me convidar aqui para participar nesse ato. E segundo, eu queria jurar que eu não sou da CIA. Mas essa brincadeira que todo mundo faz comigo, não sei porquê, não é uma brincadeira na história do relacionamento entre os Estados Unidos e a América Latina, como bem sabemos, que venho de um país que tem servido como o centro da reação mundial, somente no sentido de explorar a riqueza, sino também no sentido de impedir movimentos sociais, revoluções, apoiando ditaduras brutais e segurando os interesses abaixo da ponta do imperialismo. E agora que vemos na Revolução Árabe, que agora pelo momento está dominando pela contra-revolução, pode ver claramente o papel dos Estados Unidos intervindo diretamente ou indiretamente. Então, se pensamos no futuro, na revolução socialista, pode crer que os Estados Unidos vai continuar a ser este centro de contra-revolução. Por isso, não somente por isso, a luta de classe nos Estados Unidos faz parte da luta mundial. E é uma luta determinada contra a classe dominante nos Estados Unidos, uma luta de trabalhadores. Será necessário desafiar o imperialismo, o sistema de capitalismo, tanto como a luta no resto do mundo. Eu, há 2, 3 anos, eu podia entender alguém que diria, eu não acho que isso é possível. Mas o movimento ACUP transformou a situação completamente. Era um reflexo da nova realidade nos Estados Unidos, que a época do sono americano definitivamente acabou. E além de fazer bem evidente o problema de desigualdade nos Estados Unidos, qual era o efeito desse movimento ACUP? Era legitimar a luta militante, legitimar a esquerda e colocar a ideia que sim, é possível reconstruir movimentos sociais nos Estados Unidos. Apesar do que o movimento não surgiu em 2012, tinha o apoio da maioria, e para nós socialistas isso era onde ficava o potencial em campanhas concretas. Por exemplo, a campanha Occupy Homes, Ocupar Casas, em Minneapolis,
uma pequena cidade que já impediu 6 despejos com a ação direta. Isso é só um exemplo. Outro exemplo, nas eleições agora de 2012, era totalmente diferente das eleições de 2008. Em 2008, Obama era tudo para o povo, era tudo, era até o Salvador. Mas depois de um mandato de traição, após de traição, um mandato de uma política ao serviço ao Wall Street, e também era um mandato de somente um novo rosto de imperialismo. Em 2012, tinha o mais raiva, o mais frustração, o mais forte de entusiasmo que temos visto para os dois partidos. Houve uma greve em Chicago de professores em Chicago, a cidade de Obama, contra a prefeitura, contra a política da prefeitura, que era uma democrata e era parte do governo de Obama antes. Obama não deveria ter ganhado, mas ganhou pelo fraqueza dos republicanos, porque milhões de pessoas votaram tentando impedir a ameaça da direita, e não tinha uma alternativa da esquerda. Porém, existia um espaço enorme para a esquerda nessas eleições. E nós dizíamos que era para lançar centros de candidatos de Occupy, com a política da Occupy, com a política da esquerda. Infelizmente, a maioria dos militantes de Occupy ainda tem um sentimento de abstenção do processo eleitoral. Mas nós lançamos um candidato na cidade de Seattle, um candidato. Sou uma candidata, porque somos um partido pequeno, temos no país, temos 230 militantes. Aí lançamos uma candidata para deputado do Estado, para levantar a ideia de socialismo da esquerda, e pensamos que até 3, 5, talvez 10% seria um resultado muito bom. E a campanha foi muito boa, saiu muito bem nas debates, girou a atenção. No final, conseguimos quase 30% da votação. 30% para uma socialista revolucionária nos Estados Unidos. Isso foi uma volta histórica, não somente para nós, para socialistas, também para o resto da esquerda, para dar um exemplo como pode reconstruir a esquerda verdadeira nos Estados Unidos. E também mostrou que a palavra socialismo não é mais palavrão. Enfim, eu acho verdadeiramente que se é possível construir, estou construindo aqui, é possível construir um movimento de massas nos Estados Unidos, um movimento de trabalhadores, de jovens, um movimento que pode até desafiar, o classe dominante mais poderoso do mundo, que pode lutar para o socialismo e que pode acabar com esse sistema corrupta, podre e destrutiva. E essa luta não pode ter fronteira. É uma luta baseada na solidariedade internacional.
E quero dizer, muita força, companheiros, que pode ter confiança, que todos vocês aqui na América Latina, sim, tem companheiros de luta, tem companheiros radicais, tem companheiros revolucionários em América do Norte. Obrigado.